Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em João, capítulo 8 e o versículo 11. João, capítulo 8 e o versículo 11. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? João, capítulo 8 e o versículo 11, que diz assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele perdoa a mim e a você, meus irmãos, mas que você vá e não peque mais. Porque muitas das vezes a gente pede perdão a Deus e continua fazendo as mesmas coisas e continua fazendo os mesmos erros. Mas que nessa tarde você aproveita a oportunidade que Deus está dando para você. Ele está perdoando a mim e a você, mas que você aproveite a oportunidade que Ele está dando. Que você vá e não peque mais. Porque Ele perdoa a mim e a você, meus irmãos. Mas não é para você continuar pecando. Não é para você continuar fazendo a mesma coisa que entristece nosso Pai. Que a gente sabe que é errado, mas quer continuar fazendo. Nessa tarde você vai e não peque mais. Porque Ele já perdoou a mim e a você. Mas que você se arrepende de todo o coração. Vá e não peque mais, meus irmãos, porque Ele perdoa mesmo você. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa e vá e não peque mais. Porque nessa tarde, meus irmãos, é tarde de perdão de Deus na tua vida. Então que você não desperdice a oportunidade que Ele está dando para você. Ele está perdoando a mim e a você. Agora que você vá e não peque mais. Que você não desperdice a oportunidade que Ele está dando para você nessa tarde. Essa tarde é tarde de perdão de Deus para você. Porque Ele não está interessado no que você está fazendo. Ele não está interessado no que você fez. Ele quer saber que você vá e não faça mais. E não cometa mais. Porque não importa não, meus irmãos, o que você fez não. Não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa de todo o coração. E vá e não peque mais. Porque Ele perdoa, meus irmãos. Mas Deus não é menino não. Deus não é brinquedo não. Porque Ele perdoa a mim e a você. Não importa o que a gente faça. Não importa o que a gente fez. Ele perdoa. Mas que você vá e não continue pecando. E não brinque com Ele não, meus irmãos. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. A gente não pode brincar com Ele não. Porque Ele perdoou. A mim é você. Ele está disposto a nos perdoar. Mas que você vá e não peque mais. Porque nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos pecadores. Santo só Ele. Mas a gente sabe o que é certo, o que é errado. Mas muitas das vezes a gente prefere continuar fazendo o que é errado. Mas que nessa tarde você começa a praticar as coisas que agradam o seu Pai. Começa a praticar o certo e sai do errado. Porque Ele perdoa a mim e a você. Mas que você vá e não peque mais. Porque Ele sabia que você ia pecar. Ele sabia que você ia falhar. Mas mesmo assim, Ele escolheu a mim e a você. Porque Ele sabe que santo só Ele, perfeito só Ele. Mas quando Ele morreu naquela cruz por mim e por você, não foi para mim você continuar pecando. Porque quando Ele morreu naquela cruz por mim e por você, Ele levou todos os pecados com Ele, meus irmãos. Se fosse para você continuar pecando, Ele não ia morrer por mim e por você. Então que nessa tarde você saia do pecado. Você se arrepende de todo o coração. Enquanto é tempo. Porque Ele perdoou a mim e a você, meus irmãos. Ele está disposto a nos perdoar. Porque Ele sabe que, que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos pecadores. Mas mesmo assim Ele ama a gente. Ele ama tanto que deu a vida por mim e por você. E nessa tarde Ele está perdoando a mim e a você. Mas que você vá e não peque mais. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. O medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me.
me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não mudará, somente ele não passará. Oh, glória! Ele sabia, meus irmãos, que eu e você ia pecar, que eu e você ia falhar, mas mesmo assim, meus irmãos, ele escolheu a mim e a você, porque ele nos ama, meus irmãos. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, o que importa é que você se arrependa e peça perdão para ele, e vá e não peque mais, porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está perdoando a mim e a você, e que você não desperdice, meus irmãos, a oportunidade que ele está dando para você. Você agarre, meus irmãos, essa oportunidade que Deus está dando para você. Hoje é tarde de arrependimento também na tua vida, porque Deus nessa tarde está perdoando a mim e a você, meus irmãos, mas que você vá e não peque mais, porque ele está voltando, meus irmãos. Não é tempo mais de mim de você brincar, não, meus irmãos. É tempo de mim de você se arrepender, meus irmãos. É tempo de mim de você aproveitar a oportunidade que nosso Pai está dando pra gente, que é hoje, que é agora, meus irmãos. Se arrepende, meus irmãos, enquanto você está tendo tempo, tá tendo tempo para se arrepender. Se arrepende, meus irmãos, porque Deus está voltando. E que você não queira ficar, meus irmãos. Que você queira subir, meus irmãos, para a mansão celestial, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais sofrimento, onde não vai ter mais dor, meus irmãos. Porque tudo aqui é passageiro, meus irmãos. Tudo aqui fica, meus irmãos. Tudo fica, meus irmãos. E que você não queira ficar, meus irmãos. Que você se arrependa enquanto é tempo. Peça perdão para o seu Pai. De todo o coração, meus irmãos. Que Ele está disposto a perdoar-me a você. Porque Ele nos ama. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa, meus irmãos. Porque Ele está disposto a nos perdoar, meus irmãos. Porque Ele quer que você suba, meus irmãos, para a mansão celestial. Para morar com Ele. Ele não quer que você fique aqui, meus irmãos. Quer que você suba. Mas para isso você tem que se arrepender enquanto é tempo. Se arrepende, meus irmãos, enquanto é tempo, meus irmãos. Para que você não venha ficar, para que você venha subir, para morar com seu Pai, na mansão celestial. Porque tudo aqui é passageiro, meus irmãos. Tudo fica. Riqueza, ouro, casa, carro, tudo fica, meus irmãos. E você não vai levar nada. Então que você, meus irmãos, não se apegue às coisas materiais. Oh, aleluia. Não é tempo mais de você se apegar, não, meus irmãos, às coisas materiais, não. Porque as coisas materiais ficam, meus irmãos. Iribibish. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. E nosso Pai está voltando, meus irmãos, para nos buscar. Para levar uma igreja, meus irmãos, limpa. Uma igreja pura, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque para você subir, meus irmãos, a gente tem que estar limpo, meus irmãos. A gente tem que renunciar. A gente tem que matar nossa carne. E Ele está voltando, meus irmãos. Renunciar dói, meus irmãos, mas é necessário. Porque para você subir, meus irmãos, a gente tem que renunciar. Para você garantir a nossa morada eterna, meus irmãos, a gente tem que renunciar. Para você garantir a nossa salvação, a gente tem que renunciar, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda a renunciar. Você aprenda a matar a sua carne. E que você peça perdão ao seu Pai, meus irmãos. Enquanto é tempo. Porque Ele está voltando, meus irmãos. Não é tempo de você brincar, não, meus irmãos. Quando Ele voltar, meus irmãos, é como ladrão. Ele não vai avisar o dia nem a hora. Vai pegar muito de surpresa, meus irmãos. Porque você pensa que a gente vai ter tempo para sair do pecado, do lamaçal da sujeira. A gente está tendo tempo agora, meus irmãos. Então que você não desperdice. Que você agarre essa oportunidade que você está tendo agora, meus irmãos. Que é hoje, que é agora. E se arrependa. Porque Deus Ele vai voltar, meus irmãos. É como ladrão. Vai pegar muito de surpresa. Porque muitos acham que vai ter tempo ainda para se arrepender. Mas o tempo é agora, meus irmãos. É agora que você agarra essa oportunidade, meus irmãos. Você não desperdiça essa chance que o teu Pai está te dando. Agarra, meus irmãos, e pede perdão a Ele. E vai e não peque mais. Para que você venha ter a nossa morada celestial garantida, meus irmãos. Para que você venha ter a nossa morada, né, na mansão celestial garantida, meus irmãos. A gente tem que se arrepender, meus irmãos. Enquanto é tempo. E que você se arrependa, meus irmãos. Você não perca mais tempo. Você se arrepende enquanto é tempo. E o tempo é agora. A hora é agora. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi um pouco a irmã Tatiana entendendo essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde e um ótimo domingo.